Cristo Jesus, a graça e a paz esteja convosco hoje e sempre. Estamos iniciando mais um Palavra de Deus para hoje, programa voltado à divulgação da Palavra de Deus. Antes que nós iniciemos, eu quero te pedir que você se inscreva no meu canal no YouTube, canal Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe, curta, comente, nos ajude a ficarmos mais fortes e divulgar com mais ênfase a palavra do Senhor. Essa palavra que tem ido de encontro ao teu coração todos os dias, desde o início do afastamento social, desde o início desta pandemia. Nós estamos em oração e eu sei que Deus está restaurando. Hoje nós vamos falar do amor restaurador do Pai e da volta do filho pródigo ao lar. Gostaria que você pedisse ao Senhor que penetrasse no seu íntimo agora, abrisse sua mente, seu entendimento, para que você pudesse ouvir o que o Espírito Santo tem para falar. O texto para a nossa meditação hoje está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos do 11 ao 24. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos do 11 ao 24. E disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me minha parte dos bens que me pertence. E ele a repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os bens, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos, para apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como a um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. Ponde-lhe um anel na mão e as alparcas nos pés. Trazei-lhe o bezerro cevado e matai, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Aleluia, história muito bonita. Essa parábola é uma das mais bonitas contidas nos evangelhos. Em Lucas 15, Jesus contou 3 parábolas que são imortais. Todas elas têm a mesma ênfase: restauração dos que haviam se perdido. Há algumas progressões nessas parábolas. Uma é a respeito de 100 ovelhas, e uma se desviou.
a outra de 10 moedas, que uma foi perdida, e de 2 filhos, que um abandonou a casa paterna. A ovelha se desviou por descuido, a moeda foi perdida por negligência, o filho foi embora de casa por ingratidão. Nesses 3 casos, há um processo de busca ou de espera. As parábolas terminam com o mesmo enfoque, a alegria do reencontro com os que se haviam perdido. 3 parábolas, embora com nuances diferentes, têm a mesma lição central. Deus ama os pecadores, mesmo aqueles que são enjeitados pela sociedade ou rejeitados até mesmo por religião. Deus se alegra na salvação deles e festeja a sua volta ao lar. Vamos nos deter nessa última parábola. Embora ela seja conhecida como parábola do filho pródigo, sua lição central recai não na fuga do filho rebelde, nem mesmo no seu arrependimento e volta ao lar, mas ela tem como tema central, lição central, o amor gracioso do Pai. A despeito do pródigo, que não valoriza o conforto do lar nem a companhia do pai e do irmão. O Pai o ama intensamente e não o deixou de amar porque ele deixou o lar, porque ele os abandonou. O amor do Pai permaneceu inabalável. O filho pródigo, quando saiu, quando ele pediu perdão, o filho pródigo, quando pediu a sua herança, ele estava, em outras palavras, em outro enfoque, dizendo que o seu pai, para ele, estava morto. Que a herança só vem depois da morte do pai. Como ele pediu essa antecipação, ele quis dizer assim, ó, para mim o senhor morreu. A despeito dele ter rompido os laços com a sua família de forma tão radical e sair para uma terra distante para viver na dissolução, esbanjando seus bens com prazeres e pecado, ele estava negando toda a sua origem. Ele preferiu pecar. Ele preferiu encontrar, conhecer a vida. Ele preferiu arriscar-se no mundo. E quantas pessoas não se arriscam e saem para o mundo, esquecendo do amor do Pai. Só que ele esbanjou toda a herança com uma vida desregrada e teve que colher os frutos amargos da sua maldita semeadura. Isso acontece conosco. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Por isso, eu costumo dizer que nós somos escravos das nossas escolhas. Ao invés de nós estarmos debaixo das asas do Pai, da proteção do Pai, esperando o tempo certo do Pai, muitas vezes nós resolvemos nos aventurar e sair para enfrentar e viver uma vida dissoluta. E o resultado disso é a volta para casa, maltrapilho, sujo, arruinado e falido. Só uma coisa permaneceu. Só uma coisa ele não perdeu.
o amor do Pai. O Pai corre a seu encontro, abraça, beija, restaura e celebra a sua volta. Esse amor restaurador de um pai tem algumas características. O primeiro lugar é o amor que procura e espera a volta do pródigo. Não é um homem perdido que busca a reconciliação com Deus. É Deus quem procura. É Deus quem muda o coração e quem o recebe de volta. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Tudo procede de Deus e Ele é quem nos escolhe, chama, justifica, glorifica e festeja a nossa volta aos seus braços. Em segundo lugar, é o amor que perdoa e restaura o pródigo. O filho pródigo não foi recebido de volta como um escravo. Ele foi recebido como filho. O pai corre ao seu encontro e o abraça e o beija. O pai manda-lhe colocar vestes novas, sandálias nos pés e anel no dedo. O perdão é real e a restauração é completa. Para sermos reconciliados com Deus, 3 atitudes divinas foram tomadas. Primeiro, Deus não nos imputou a nós as nossas transgressões. Podemos ver isso em 2 Coríntios 5, 21, a parte A do versículo. 2 Coríntios 5, 19, perdão. Segundo, Deus colocou as nossas transgressões sobre Jesus. Aí sim, 2 Coríntios 5, 21, parte A. E terceiro, Deus imputou a justiça de Cristo a nós. 2 Coríntios 5, 21. Estamos não apenas de volta ao lar, mas também perdoados e justificados, glórias a Deus. É o amor que celebra a volta do filho pródigo ao lar. Deus não só perdoa e restaura, Ele também festeja a volta do filho ao lar. A alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Deus se alegra enormemente. Houve festa, houve música, houve alegria na casa do Pai, porque o filho que estava perdido foi encontrado. O filho que estava morto viveu. Deus se alegra quando os pródigos voltam para casa. Deus celebra com entusiasmo quando os pecadores se arrependem. Os anjos de Deus comemoram a chegada dos pródigos ao lar paterno. Deus tem prazer na misericórdia. Ele se deleita na salvação dos perdidos. Que grande amor, que amor bendito, que graça infinita, que salvação gloriosa nós recebemos da parte do nosso Pai. Embora muitas vezes nós façamos como esse filho pródigo, que se foi para experimentar uma vida dissoluta e ao sofrer se arrependeu e voltou, a despeito de todo o pecado que nós cometemos, o Pai se alegra com a nossa volta. Por isso, não passe por situações difíceis, volte à casa do Pai. Pode saber que o Pai está de braços abertos te esperando. Vai te dar vestes novas. Vai te colocar sandália nos pés. Vai te pôr um anel no dedo. E vai festejar.
que você guarde essa mensagem de amor tão grandioso e saiba que você pode ser o filho pródigo, mas o Pai está te esperando com a mesma disposição e amor de quando você o deixou. Quantas vezes esse pai não ia ao final da tarde olhar no horizonte para ver se via a figura do filho vindo? E quão não foi sua alegria quando o filho voltou? Esse filho estava morto e viveu. Alegremos-nos. Alegremos-nos porque nós temos o Pai de amor infinito, de misericórdia grandiosa e de graça maravilhosa, porque graça é favor imerecido, e nós recebemos a graça do nosso Senhor, porque Ele nos ama verdadeiramente. Nós nunca estaremos sozinhos. Isso é promessa de Deus. E que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Que Deus os abençoe. Reflita nessa parábola do filho pródigo. O Pai está de braços abertos, esperando a tua volta. Daí a pouco estaremos no YouTube, nos acompanhe lá. Lá eu estou te esperando. Fica com Deus, tenha uma boa noite. Em nome de Jesus, graça e paz.